Bate-papo. 8 horas e 39 minutos, 19 graus e 8 décimos. E essa terça-feira, dia 28 de setembro de 2021, pode ser um dia histórico. Eu digo pode porque pode entrar na pauta o projeto que prevê a liberdade econômica, que é aquele projeto de lei que estabelece que os proprietários dos estabelecimentos comerciais que desejarem podem abrir os seus comércios, as suas lojas, seus estabelecimentos aos domingos e feriados, sem depender de uma negociação com a categoria, com os comerciários, com os sindicomerciários, embora tenha uma emenda que esteja sendo protocolada na Câmara de Vereadores e que pede que a cada ano essa negociação ocorra. É um dos assuntos que a gente vai falar agora, porque estamos recebendo aqui dois vereadores. O Carlos Eduardo Ranzi, que é do MDB, que é um vereador que já se posicionou contra o projeto da forma como ele foi encaminhado pelo Poder Executivo, e o Mozart Lopes, que é do PP, o Progressistas, o partido da atual administração e que é a favor desse projeto. A gente tem falado com advogados, com outros vereadores, com presidentes de sindicatos, com o Poder Executivo que encaminhou o projeto, com comerciários, enfim, com muita gente, porque é um assunto que merece ser amplamente debatido. Já foi assim há alguns anos. Será que hoje o projeto vai à votação e a gente vai ter uma definição? Será que vai ser pedido vista de novo desse projeto? Carlos Eduardo Ranzi, Mozart Lopes, obrigado pela presença de vocês aqui na Rádio Independente. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Ficou bonito o espaço, hein? Obrigado. Parabéns. Obrigado. E bom dia a vocês. Sejam bem-vindos, hein? Começamos então falando sobre esse projeto. Por que Carlos Eduardo Ranzi é contra o projeto e se tivemos algum avanço nas negociações desde que o projeto foi avançado, desde que começou toda essa discussão? Bom, Ricardo, primeiro para entender o contexto desse projeto, da necessidade desse projeto de lei, é importante remontar aí a cerca de 20 anos atrás, quando isso virou lei aqui no nosso município. Então, o que acontece? À época, foi apresentado como um projeto de lei de iniciativa popular. Quer dizer, a população se posicionou a respeito de que eles desejariam que aos domingos não fosse trabalhado. E, enfim, o mundo passou, o mundo evoluiu e tivemos aí já uma tentativa na legislatura passada a respeito de retirar esse regramento. Entretanto, da mesma maneira que está sendo feito agora, o projeto ele partiu do Executivo diretamente para o Legislativo. Não houve debate, não houve... Aquela mesma população que chegou propondo o projeto não foi consultada pelo Executivo no momento agora de apresentar esses projetos. Então, esse projeto que está vindo, ele está vindo aí com uma carga bastante grande de movimentação por parte do Executivo, uma vez que a gente vê, por exemplo, posicionamentos que a gente já tinha solidificado dentro da Câmara de Vereadores, como, por exemplo, o vereador Adriano, tinha se posicionado que votaria contra o projeto, bastante claramente nesse sentido, né? Já o suplente dele, o Conte, ele já tem um posicionamento diferente. Ou seja, quando você começa a movimentar as peças que estão dentro do Legislativo, daqui a pouco tu tem resultado diferente nas votações, né? E não tem demérito nenhum nisso, na questão de um se posicionar de um jeito, o outro posicionar de outro. Mas é que, casualmente, essas situações começam a acontecer justamente nos projetos que acabam sendo projetos-chave, né, que modificam, de fato, a vida das pessoas no dia a dia, né? Se fala lá que as lojas não vão abrir, se fala que não vai ter necessidade, então a gente está trocando uma questão de como que as pessoas vão viver as vidas delas por uma questão filosófica, né, questão de ter a liberdade. E é preciso desmistificar essa questão, inclusive a tua fala no começo, a respeito de que não se pode abrir o comércio. Isso não é verdade. As pessoas precisam ter isso com mais clareza. É possível, sim, abrir os comércios aos domingos no município de Lajeado. Beira da BR-386, absolutamente tranquilo. Qualquer estabelecimento aí que seja de alimentação, estabelecimento farmácia, enfim, postos de combustível, é possível abrir. Qualquer estabelecimento demais comercial que o proprietário com a sua família quiser abrir é plenamente aceitável, plenamente tranquilo, não precisa negociar, não tem nada que tenha que ser feito. Então, o comércio livre, como tem sido dito, na realidade ele já é livre, já existem essas possibilidades. O que está tentando se resguardar, e daqui a pouco esse é um dos principais motivos de Lajeado ser um lugar com destaque em qualidade de vida, talvez um dos índices seja justamente esse, de não ter essa obrigação de se trabalhar no domingo.
Vereador Mozart, por que o Executivo mandou o projeto direto para a Câmara sem o envolvimento, então, como tem alegado os vereadores contrários ao projeto, direto para o Legislativo sem passar por uma discussão mais popular? Existe alguma razão em relação a isso? Primeiro, eu discordo da posição do colega. Eu entendo que o governo tentou dialogar com o sindicato, não obteve êxito. Mas, principalmente, nós estamos vivendo um novo momento no Vale Taquari. O Cristo Encantado, a Havan em Lajeado chegando, Colina, Santa Clara, Estrela, o próprio Rio Taquari. O momento da região é ímpar para o turismo. Nunca antes na história o governo do estado esteve conversando com as entidades para propor aqui um turismo da região. E agora, acompanhei vocês ontem, também semana passada, o momento é ímpar para isso. Então vamos lá, as pessoas vão vir a Lajeado, as pessoas vão passar por Lajeado, as pessoas querem comprar em Lajeado, como acontece em Canela, como acontece em Gramado, acontece em Urubici. Nós não podemos ficar escravos do sindicato. Quando se diz que os trabalhadores são escravos dos empresários, não é verdade. É os empresários escravos do sindicato. O que nós queremos é liberdade econômica, que as pessoas possam trabalhar aos domingos, respeitando a CLT. É óbvio que um domingo vale mais que uma segunda. Não é simplesmente trabalhar domingo e folgar segunda. Vai haver uma compensação numa negociação o empresário com o trabalhador. Não é mais necessário o sindicato no meio. É isso que o nosso governo não concorda. Então a gente entende que com todos esses fatos novos que estão acontecendo, não é possível que Lajeado, entre 495 municípios do Rio Grande do Sul, apenas ele e mais 3 sejam refém dessa lei retrógrada, atrasada e que está trancando o desenvolvimento de Lajeado. O que emperra para que, de repente, aqueles vereadores que sejam contrários ao projeto o aprovem? É simplesmente o fato de não querer que o comerciário tenha que trabalhar e aí não tenha alguma negociação? Ou, como disse ontem o representante, o advogado do Sindicato Comerciário, se houver uma negociação, se pagar um valor maior, além da folga, a questão de creche, a questão de transporte coletivo, isso pode vir a ser aprovado, ter também a concordância daqueles que estão contra o projeto hoje? É para mim, né? Uhum. Olha só. A bem da verdade, o detalhe é que porque quem está votando contra o projeto escuta a população, entende? O conceito é esse. A gente está lá para, eu sempre digo, são 3 pilares. Você tem que representar a comunidade, é um deles. Votar leis é outro. Fiscalizar, que está difícil em Lajeado, né, Mozart? É outro pilar. Então a gente está lá para representar a comunidade. A gente ouve a comunidade, os anseios daquelas pessoas que, hipoteticamente, terão de trabalhar no domingo, elas não querem. Vai lá e procura, vai lá ver se tem alguma situação que eles querem. Entende? As pessoas escolheram morar no município de Lajeado, talvez, esse índice de qualidade de vida, Mozart, seja justamente um dos melhores porque as pessoas escolheram morar aqui, escolheram viver aqui. Eu sou de fora. Tantos outros vereadores devem também ter vindo de outros municípios para cá, tantas outras pessoas escolheram Lajeado como um lugar bom para viver, para morar, para ter sua família. Então, a diferença, o que emperra, é porque a gente ouve a comunidade. Mas aí, então, não, mesmo com negociação, mesmo com alguma condição, como transporte coletivo, creche, com um aumento na questão de valores, a ideia é não aprovar, independentemente disso. A questão da infraestrutura que o município deveria oferecer, se fosse o caso de pensar, e é engraçado, a gente tem o costume de usar como muleta a existência de turismo avançando em outros municípios. Não adianta querer pegar carona se você não se projetou para isso. A infraestrutura do município de Lajeado, ela simplesmente não é feita para funcionar nesse sentido. De novo, eles falam, não vai precisar abrir, não vai abrir. Cara, Casas Bahia está aí, vai abrir. Daqui a pouco vai chegar a Magazine Luiza, vai abrir, a Benoit vai ficar fechada, a Lojas Becker vai ficar fechada e assim vai. É um castelinho de cartas, vai indo uma atrás da outra, sabe? Então, tem uma situação que está posta, funciona. Lajeado tem demonstrado níveis crescentes de recursos públicos, quer dizer, recursos que são arrecadados com impostos. Né? Vocês mesmos divulgam aqui todas as vezes, 16%
a mais de arrecadação, a cidade está indo bem, a população está se sentindo confortável e chega um projeto desses atirado pelo Poder Executivo para a Câmara de Vereadores e assim, degladiem-se. É isso que está acontecendo. Vereadores Mozart e Hans, eu vou fazer a mesma pergunta que eu fiz quando esteve aqui o Daniel, que é o presidente de comerciários, e o André. O André, que era o secretário, né? O fato de, segundo relatos da própria Avan, ter em torno de 5 mil inscritos para trabalhar, né? Segundo o relato que eles... Maior que um bairro de Lajeado, né? Sabendo que eles estão se submetendo a trabalhar, por exemplo, em feriados e domingos, porque a Avan, ela, por estar numa BR, ela tem essa prerrogativa. Não dá um indicativo de que sim, as pessoas, claro, 5 mil é muito representativo em relação a uma 5 população... mil pessoas de Lajeado. De Lajeado, ou da região, enfim. Não, de Lajeado. Tem que qualificar esse dado, que senão não tem sentido. Pois é, vereador, eu quero... justamente estou fazendo essa pergunta, que eu não sei se é só de Lajeado, mas de qualquer forma, são pessoas que estão demonstrando interesse em trabalhar, e talvez nem todas estejam desempregadas, muito pelo contrário. Se isso já não é um sinal de que as pessoas estão abertas a trabalhar também em outros horários. Mas também gostaria, e nessa mesma pergunta, de saber se tem um levantamento do outro lado, dos empresários, porque se a Avan vai poder abrir aos domingos e a Arla não, e eles são concorrentes diretos, não parece um pouco injusto isso? Queria saber a opinião de vocês. Não estou fazendo aqui um posicionamento. Estou perguntando aos senhores. Pois não, moça. É isso que eu digo. Então vamos lá. O shopping, a 386 pode. O que a gente quer é dar liberdade às empresas do centro de terem a mesma oportunidade de trabalhar que a Avan vai ter. Porque se a Avan tem esse privilégio, o shopping tem, a gente quer dar às empresas do centro a mesma oportunidade. E discordo do colega quando as empresas do centro não precisam consultar o sindicato. Precisam sim. Empresas familiares precisam consultar o sindicato, sim. Então o que a gente quer é liberar essas pequenas empresas para o turismo, para a região que vai receber milhares de pessoas. Eu acho que o tempo mudou, nós temos que virar a chave, olhar para frente, a oportunidade está passando, o cavalo está encilhado, está pronto a região para receber uma grande quantidade de pessoas e o comércio de Lajeado não pode ficar de braços cruzados assistindo essas empresas de fora, como é a Avan, de fora, aberta ao domingo, vendendo, faturando, e o comércio do centro fechado. Acho estranho esse posicionamento a respeito exclusivo da Avan. O vereador acaba colocando como se fosse melhor do que o Atacado ABC, ou que o Shopping de Lajeado, ou qualquer outra empresa que esteja estabelecida já, e não é de hoje, à beira da BR-386, que, enfim, é liberado. Agora, essa questão, é preciso qualificar esse dado a respeito de 5 mil pessoas que tinham se inscrito. Veja bem, eu não me duvido que vai ter novas creches e ônibus, porque se acontecer 5 mil pessoas trabalharem na Avan, a prefeitura com certeza vai botar lá um equipamento público, não tem dúvida a respeito disso. Agora, não é verdade, a gente tem que pegar todas as histórias. Vocês devem ter conversado com o Marco Daniel. A própria empresa Avan, se é o alvo da discussão ou não, já negociou com o sindicato. Já fez negociação. Aliás, uma gorda de uma negociação até onde eu sei. R$23 por servidor por mês. Ou seja, a empresa Avan também refém do sindicato. R$23 por mês, descontado do trabalhador e não da empresa. A iniciativa da negociação, o coleguinha acabou esquecendo, partiu da empresa. A empresa se dirigiu até o sindicato para negociar, mesmo sem a necessidade, veja bem. Então, quando a gente tem uma questão de conceito de empresa, essa empresa, cara, pega instituições maiores, pega banco. O banco não, vai ser igual em todo que é lugar. Instituições que têm já solidificado o seu posicionamento no mercado, ele serve tanto o que for feito aqui, Santa Catarina, Paraná, e assim vai. Então, o posicionamento dessa empresa, antes de começar a negociação, antes de começar a trabalhar, antes de começar a convidar os funcionários, já vai e negocia. Senhores, a Avan não é a questão principal porque ela está fora do projeto, né? A gente só usou como referência o número de pessoas que se inscreveram para trabalhar na Avan, né? Que vai contratar em torno de 100 pessoas, pelo que a gente 140. sabe. 140. Mas, de qualquer forma, existe algum levantamento, Hansi, o senhor fala que ouviu a população, por parte dos empresários?
Eu não sei, é o prefeito que jogou o projeto na Câmara. Os vereadores estão Ou a pressionados opinião por 17 pessoas que ou a foram opinião há dos 15 dias empresários atrás não- fazer não uma importa. baderna na Câmara de Vereadores. 17 pessoas invadiram a Câmara de Vereadores com gaita, com flauta, com saxofone, chutando a porta da Câmara de Vereadores. 17 pessoas é o movimento que aconteceu, que atrapalhou a última votação e que hoje não deverá acontecer. Não deverá acontecer o atrapalhar. A votação acontecerá. O número de empresários que são reféns dessa lei é muito, mas muito maior do que aquelas 17 pessoas que foram lá indicadas pelo sindicato. A proposta, possibilidade de uma creche, possibilidade de transporte coletivo, partiu do colega vereador, o Vavá, o colega do Ranzi. Ele disse, olha, se até tivesse isso aí, a gente poderia pensar. A gente levou essa demanda ao prefeito, uma posição de um vereador, digamos, de oposição. O prefeito recebeu com bons olhos. Então, se houver demanda, a prefeitura vai estudar, até porque nós temos um problema das horas de monitoras, que estão devendo horas para o município. Seria até uma maneira de nós resolver 2 projetos num só. Como seria feito isso, As Mozart? monitoras, algumas devem 500, 600, 800 horas, tá certo? Nós abriríamos um equipamento público no domingo. As monitoras que não conseguem pagar essa quantidade de 800 horas, a hora de domingo vale muito mais. Seria uma maneira também de elas compensar as horas que elas estão devendo. Então, nós temos o equipamento público, nós temos as monitoras devendo horas ao município, estaria tudo a calhar uma creche ao domingo, se houver demanda. Uma creche seria aberta. Dependendo da E para essas pessoas, para os pais levarem as crianças até a O creche, que muitas vezes não conseguem. O prefeito ouviu atentamente a demanda do vereador no parque dos JIC durante a Semana Farroupilha e demonstrou interesse até em que quem define rotas de ônibus é o executivo através de decreto. Se houver demanda, até transporte coletivo ele colocaria à disposição. Temos inúmeras manifestações de ouvintes aqui. Um deles, não seria, vereador Ranzi, o momento de fechar também mercados e farmácias e postos de combustíveis aos domingos? Até durante o período mais forte da pandemia, os serviços essenciais continuaram funcionando. Obrigado. Ok, está respondido. Vereador Mozart, um ouvinte pergunta se o governo está tomando essa iniciativa especificamente em função da chegada da van. De novo, nessa questão aí que a van não se beneficia dessa lei. Né? A gente tentou no governo passado, o colega lembra, chamava-se PL 20, também uma disputa ferrenha, a gente ia perder. Eu, como líder do governo, nós retiramos o projeto. Na época nem tinha história de vir a van, não vinha a van ainda, então não é o caso da van. A gente entende que isso aí é para melhorar a vida dos empresários do centro, respeitando a CLT. Vamos lá, uma gestante não vai trabalhar o domingo. Uma funcionária com criança pequena de colo não vai trabalhar o domingo, ela não vai deixar de cuidar da sua filha. Depois que a criancinha cresceu, ela vai trabalhar assim, um domingo sim, se ela se acertar com o empresário, 3 não. Homens, até 2 domingos por mês, 2 não. Sempre vai ser respeitado a folga para a família, sempre. E vamos lá, ele vai ser remunerado a mais pelo domingo, infelizmente vai ter que se reunir com a família, o churrasco de domingo, um sim, um não, vai ter que ser feito na segunda-feira à noite, mas vai haver uma remuneração compensatória além da troca de domingo para segunda. O presidente do Sindilojas, o Kiko Weimer, está conosco, ele diz: acordo da van ainda não foi assinado, depende do Sindilojas e como está, não assinaremos. Trabalhamos 52 sábados sem creche. Por outro lado, a Marlise diz: concordo plenamente com o vereador Ranzi. Pergunto quantos desses inscritos será que são casados e quantos será que são solteiros que não estão nem aí para o dia da semana. O jovem quer é sair de casa. Opiniões que chegam no 999787885. A emenda, vereador Ranzi, que pede essa negociação, se eu não estou enganado, a cada ano, né? Aprovando a lei como está hoje, a cada ano haverá uma negociação entre Sindilojas e Sindicomerciários para ajustar alguns detalhes. Como é que está essa emenda? Quantos irão assinar? Eu não tenho ainda a quantidade certa de pessoas que vão assinar essa emenda, que ela venha a justamente garantir os direitos para a nossa população. Esse projeto, essa emenda, ela não tira o projeto de funcionamento, ela faz condições. Eu diria que é o tipo de frase dos males o menor,
Então, até vai ser a maneira que eu vou votar esse projeto, para que vocês entendam. Eu voto a favor da emenda e contra o projeto. Para muitas pessoas pode parecer estranho isso, mas realmente a frase para isso é dos males o menor. Eu desejo que o projeto não passe, mas se ele passar, que ele passe dessa maneira. O que é a emenda, só para o ouvinte entender? Fica na mesma coisa. Fica a mesma coisa. Não, Qualquer negociação tem que passar pelo sindicato. o sindicato. Só que, entretanto, uma das questões que não foi levantada pelo vereador Mozart nessa negociação é que a negociação ela passa a ser anual. Quer dizer, desde a largada, todo mundo vai saber o quanto que vai custar a abertura. Não vai ser uma negociação individual por empresa. Lá em janeiro, fevereiro de cada ano, Define-se pro ano para inteiro. todos os domingos do ano e todos os feriados. Todo mundo que é empresário, todo mundo que deseja chamar os Já funcionários sabe, para né? trabalhar, vai saber de largada quais são os melhores lugares, quais são os melhores períodos do ano para fazer isso, enfim, situações do gênero. A emenda não, nós temos uma pequena dúvida com relação à aprovação do projeto. A emenda não passa, a emenda já sai com o pneu furado, não vai passar. Então nós vamos para o projeto, passa ou não passa. Com a emenda não tem discussão. Será votado A nossa hoje? bancada com a emenda não discute. Vocês- É o projeto ou o projeto. E será votado hoje o projeto? Vocês têm informações? Alguém vai pedir vista ou alguma outra situação? Não, hoje será derrubado o pedido de vistas. Nós vamos para a votação do projeto. O meu posicionamento eu acho que não existe mais nem clima para um projeto desse ter pedido Empurrar de para vistas. frente. Não. É hoje. É hoje. Muito bem. A gente, em função do tempo, não dá para avançar muito mais, mas só para uma questão, o sindicato tem alegado que o Sind Lojas tem alegado que Lajeado é um dos poucos municípios que ainda proíbe. E o Sind Comerciários diz que essa relação é um pouco maior. Isso se leva em consideração ou não nesse momento também? O fato de que Lajeado é um dos poucos municípios que ainda tem essa lei que coloca os sindicatos na discussão. Não, isso é só um exemplo de que quem aprovou a lei poderia ter se arrependido e refeito ela. Quem fez os 491, nenhum se arrependeu e voltou atrás. Por exemplo, digamos que passe a lei hoje, tá certo? E realmente acabamos com as famílias, a escravidão imperou em Lajeado, tá certo? O vereador vai fazer a lei ano que vem e vamos voltar atrás. Mas dos 495, 491 fizeram a lei e nenhum voltou atrás. Só ressaltando, tá? Um detalhe que daqui a pouco o vereador passa despercebido por muitas pessoas, né? Mas desses 497 municípios que tem no estado, muitos deles não teriam nem condições econômicas de abrir aos domingos. Eles simplesmente são municípios que não têm os 5 mil habitantes que... Não, eles não têm o sindicato. colocam. Eles não têm o sindicato para incomodar. Enfim, então não teria nem sentido existir um projeto de lei nesse sentido, ou uma lei nesse sentido em determinadas cidades, porque eles simplesmente não têm tamanho para fazer com que funcione. Só para mais uma questão sobre geração de emprego. Há um cálculo, Mozart, que o governo tem de possibilidade de gerar mais quantos empregos se o comércio abrir aos domingos ou não? Fabiano, esse barulho todo, essa confusão toda aí, vamos falar bem sério assim, no ano de 2022, isso aí pode significar de 10 a 20 domingos no máximo. Ninguém vai abrir todos os domingos. Então, veja bem, o que vai ter é aquela situação de não precisar pedir para abrir um dia antes do Dia das Mães, um dia antes da Páscoa, mais um dia antes do Natal. Essa escravidão de ter que pedir para abrir, é isso que a gente não quer mais. Mas não serão todos os domingos do ano. Nós estamos falando de 10 a 20 domingos, consulta que eu fiz com empresários, também com o Sind Lojas e outros. Então, o barulho não é tão grande para se dizer que vai haver escravidão do trabalhador, que não vai mais ter os domingos e que vai acabar com a família. Eu acho possível o comércio abrir e as famílias se manterem felizes, inclusive recebendo mais renda com as vendas que acontecerão. Vereadores Carlos Eduardo Hansi, do MDB, Mozart Lopes, do PP, obrigado pela presença, né? Um bom debate aqui, ideias diferentes sobre um tema que é sim polêmico, ele gera muito debate e as manifestações não param de chegar aqui pra gente, tanto no Face quanto no WhatsApp. Obrigado, uma boa sessão hoje, né? E que seja decidido aquilo que os vereadores entenderem que seja. Com muito respeito e muita paz. Acima Democracia se faz com respeito e paz. A porta não está lá para ser chutada por ninguém. Fiscalização também. Valeu, pessoal. Obrigado. E essa discussão hoje, a partir das 5, né? Nossa equipe estará lá também acompanhando e trazendo informações. Obrigado aos vereadores. 9h03, vem aí o Independente Notícias.